Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Conhecimento Judaico aqui do canal, em que no vídeo de hoje nós iremos estudar a respeito de um tema que é muito importante, mas também ao mesmo tempo um tanto delicado, especialmente com relação às tradições de religiões abraâmicas, como por exemplo o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que vem a ser sobre a homossexualidade. E mais especificamente, em nosso estudo, iremos observar e compreender a respeito de qual que é a visão que o judaísmo possui sobre a homossexualidade. Então, como este tema ele é de certa forma um tanto complexo e também envolve diferentes visões dentro das correntes judaicas, eu aqui vou dividir ele em algumas partes em específicas para que a nossa compreensão a respeito deste tema seja o mais ampla. Então, em um primeiro momento, nós vamos examinar a respeito do que a Bíblia hebraica nos fala sobre a homossexualidade, examinando ainda com mais particularidade alguns textos que se encontram na Torá escrita, no livro de Levítico. Também ainda iremos examinar algumas outras particularidades em outros textos que se encontram na Bíblia hebraica. E aqui apenas fazendo uma pequena nota de rodapé, que como a série é Conhecimento Judaico, eu não irei me deter então nos textos que se encontram no Novo Testamento, então eu irei aqui examinar apenas com vocês aquilo que se encontra mais especificamente na Bíblia hebraica. Posteriormente também eu quero abordar aqui com vocês qual que vem a ser a visão do judaísmo tradicional a respeito deste pensamento, não apenas da homossexualidade masculina, mas também do lesbianismo, o que ele nos fala a respeito disso. Então será um estudo um pouco mais denso aqui do canal sobre quais que vêm a ser as visões do judaísmo a respeito da homossexualidade, que é um tema realmente muito importante, especificamente no mundo contemporâneo de hoje, em que esses temas são tão debatidos. Então, inicialmente, nós devemos compreender aquilo que se encontra na Bíblia hebraica, mais especificamente na Torá escrita, que daí vamos ter também como base aquilo que se encontra na Torá oral, na tradição oral judaica, que se encontra, por exemplo, nos escritos do Talmud, dentre vários outros pensadores judeus ao longo da história, que quero examinar também com vocês algo que se encontra no Mishneh Torah de Rambam. Aqui, inicialmente, é importante compreender que a cultura judaica ela não entende a Torá escrita ou não faz uma leitura literal da Torá escrita, aplicando essa lei conforme está ali, sem antes depender também de algo chamado de Torá oral. Mas como o fundamento se encontra na Torá escrita, então vamos fazer aqui a leitura daquilo que se encontra primeiramente no livro de Levítico, no capítulo 18 e verso 22. Não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher. É uma abominação. Neste primeiro capítulo, então, que nós temos a respeito de homossexualidade, nós vemos especificamente que a Torá proíbe e considera como uma abominação que um homem se deite com um homem. Então aqui nós podemos colocar especificamente que o que a Torá proíbe é especialmente que haja sexo entre dois homens. E ainda podemos colocar aqui de uma forma mais clara, o sexo anal entre dois homens. Isso é completamente proibido pela Torá. E também um termo que é bem interessante, que se encontra neste mesmo verso, é sobre a palavra abominação, que em hebraico nós a chamamos de toevá, e que é normalmente traduzida por abominação. Essa palavra abominação ela também se encontra em outras partes da Torá escrita, como por exemplo no livro de Deuteronômio, mais especificamente no capítulo 14 e verso 3. Nós temos esse mesmo termo toevá, abominação. E esse termo ele é utilizado neste capítulo de Deuteronômio como uma referência aos alimentos impuros que não poderiam ser consumidos pelos israelitas antigos. Agora, além de Levítico, no capítulo 18 e verso 22, como uma introdução à homossexualidade, também existe um outro capítulo que nos traz algo mais severo a respeito do ato sexual entre dois homens, que se encontra mais especificamente no capítulo 20 e verso 13. Com isto, nós compreendemos de que a Torá ela é bastante enfática. Um homem que tem uma relação sexual com um outro homem, e também um pouco sobre a tradição oral judaica. Uma pergunta talvez ainda fique no ar. Por que, afinal, a Torá escrita condena a prática sexual entre dois homens? E a resposta para essa pergunta é dada tanto por exegetas bíblicos, quanto também por historiadores. E se acredita nos dias de hoje que são três as principais razões
que a Torá escrita proíbe especificamente esse ato sexual entre dois homens. O primeiro motivo desta proibição é porque, se nós observarmos toda a Torá escrita de uma forma geral, um dos objetivos das leis de Moisés era fazer com que o culto israelita ao Deus de Israel fosse um culto diferente de todos os demais povos que habitavam os arredores de Israel, como, por exemplo, diferente dos cultos egípcios, cananeus e mesopotâmicos. Cultos de fertilidade, mais especificamente em Canaã, eram feitos com atos sexuais entre dois homens nesses cultos. Uma outra razão também que muitos historiadores apontam é que se tem na Torá escrita que a cultura israelita deveria também ser diferente das dos demais povos. E para nós compreendermos isto também, a própria Torá escrita nos dá algumas pistas a respeito destas proibições culturais de se assemelhar aos egípcios. E é o que nós encontramos mais especificamente no livro de Levítico, no capítulo 18, verso 3, que também é interessante de observarmos. Não procedereis como se faz na terra do Egito, onde habitastes. Não procedereis como se faz na terra de Canaã, para onde vos conduzo. Não seguireis os seus estatutos. Então, neste verso de Levítico, nós observamos algo muito interessante, que é justamente esta proibição de cumprir com os mesmos estatutos, tanto daquilo que se encontrava no Egito como em Canaã. E algo muito interessante aqui, de uma perspectiva histórica, é que realmente no Egito Antigo, ainda há 1000 anos antes de um possível Moisés histórico, então nós estamos ali por volta do ano de 2400 antes da Era Comum, há cerca de 4400 anos atrás, que existiam já casamentos entre dois homens e duas mulheres no Egito Antigo. Então isso é algo bem interessante que nos ajuda também a entender o porquê que muito provavelmente a Torá colocou estas proibições, e especificamente essas proibições de relações sexuais entre dois homens. E uma terceira e última hipótese, também muito interessante, é que provavelmente nesse período de tempo em que os israelitas habitavam a terra de Canaã, o que acontecia é de que haviam muitos escravos e servos que eram totalmente submissos a seus senhores. E não era incomum de se encontrar, por vezes, certos donos de escravos que abusavam de seus escravos sexualmente. E isto era algo que realmente a Torá, assim, tentava também impedir de que acontecesse entre os israelitas. Então são basicamente esses três motivos, essas três razões que podem nos indicar de o porquê de ser proibido, e a Torá escrita colocar como sendo proibido, a relação sexual entre dois homens. Então aqui é algo muito interessante que muitos historiadores e exegetas também concluem, é que a primeira vez em que aparece nos registros históricos que se considera que o ato sexual entre dois homens seja algo contra a natureza, vem dos escritos gregos de filósofos como Platão. Então, se nós formos aplicar a ideia de que a Torá considera anatural ou não natural o ato sexual entre dois homens, isto seria no mínimo um anacronismo histórico, porque tal conceito naquela época ainda nós não temos nenhuma evidência de que tenha sido desenvolvido. Mas provavelmente tanto rabinos, e posso aqui também acrescentar um pouco da tradição cristã com relação ao apóstolo Paulo, que escreve sobre isso em suas cartas, que ele escreve especificamente sobre considerar o ato sexual como algo que é contra a natureza, não por influência direta daquilo que se encontra na Torá, mas sim isto é algo que provavelmente advém dos escritos e dos filósofos gregos, que além de influenciar também a tradição cristã, com uma grande certeza influenciou também o pensamento de muitos rabinos que haviam no período do Segundo Templo. Agora, algo muito interessante também, complementando a respeito disto, de que a Torá não considera especificamente algo contra a natureza, é que nós temos ainda outras evidências dentro dos textos da Bíblia hebraica que apontam de que a relação, ou ao menos a inclinação homossexual na antiguidade, era considerada como de certa forma natural. E muitos historiadores e exegetas também consideram que isto é uma grande possibilidade ao lermos, por exemplo, o livro de Samuel, na história de Davi e Jonatas, que tudo nos indica de que provavelmente estes dois, tanto o rei Davi quanto Jonatas, eles tinham uma inclinação bissexual, por conta de todo o amor que ambos tinham um pelo outro, e também por conta de Davi, apesar de ter um grande amor por Jonatas, que é considerado maior do que pelas mulheres, também ele se envolveu com várias mulheres. Então, provavelmente, Davi tinha essa tendência, uma inclinação bissexual. É uma grande probabilidade de uma perspectiva histórica.
E aqui nós podemos compreender um pouco mais a respeito dessa probabilidade também, lendo aquilo que se encontra no livro de 2 Samuel, especificamente no capítulo 1 e verso 26. Que sofrimento tenho por ti, meu irmão Jonatas. Tu tinhas para mim tanto encanto. A tua amizade me era mais cara do que o amor das mulheres. E algo que nós vemos nesses textos é que, de fato, a Torá escrita, bem como a Bíblia hebraica, ela nos dá a ideia de que a única coisa que é considerado como proibitivo é apenas o ato sexual entre dois homens. Mas a inclinação homossexual, nós não encontramos nenhuma proibição com relação a essa encontrado na Bíblia hebraica. Então aqui nós podemos colocar especificamente que o que a Torá proíbe é especialmente que haja sexo entre dois homens. E ainda podemos colocar aqui de uma forma mais clara, o sexo anal entre dois homens. Isso é completamente proibido pela Torá. Agora também é importante nós examinarmos a respeito do que a tradição judaica e o judaísmo rabínico de forma geral nos fala, não apenas da relação homossexual como é encontrada na Torá escrita como sendo proibitiva de dois homens terem uma relação sexual, mas também o que a Torá poderia nos dizer, ou que base nós poderíamos ter, para proibir também um relacionamento lésbico, porque especificamente não tem nada falando a respeito das mulheres na Torá. E é aqui que entra também algumas interpretações rabínicas que se encontram especificamente com o Rambam Maimônides, em seu Mishneh Torah. Mas vamos ver então o que ele nos diz a respeito do lesbianismo em seu Mishneh Torah, que é muito interessante de observarmos. As relações lésbicas estão proibidas. Esta é a conduta do Egito, em que fomos advertidos contra, como Levítico 18:3 afirma: não siga a conduta do Egito. Nossos sábios disseram: o que eles faziam? Um homem se casaria com um homem, uma mulher se casaria com uma mulher, e uma mulher se casaria com dois homens. Com isto aqui, através do Mishneh Torah, nós compreendemos de que as relações lésbicas, elas também, com base em Levítico 18:3, estão proibidas por ser considerado como uma conduta do Egito, e a cultura judaica deveria ser diferente. Algo que também é interessante na cultura judaica é que existem alguns escritos rabínicos do período medieval que consideram também que a relação sexual entre dois homens deveria ser proibida, porque isto seria considerado um desperdício de sêmen da mesma forma que um homem se casa com uma mulher estéril. Então o sêmen ele precisa ter necessariamente um objetivo de produzir filhos. E como é impossível no caso de uma mulher ser estéril, assim como é impossível no caso de dois homens, isto também seria considerado proibido. É assim que a tradição judaica vê a respeito da homossexualidade. Mas aqui cabe acrescentar também algo que é muito importante. A tradição judaica ela não condena em si a inclinação homossexual, o fato de um homem gostar de um outro homem, assim como de uma mulher gostar de uma outra mulher. Isto não é algo condenável na tradição judaica. O que é condenável, especificamente, é somente a relação sexual. O judaísmo é para os judeus e não deve ser algo obrigatório para que as pessoas cumpram as leis judaicas com relação a casamentos do mesmo sexo. A mesma coisa acontece em que o Estado ele não deve interferir da mesma forma que todas as pessoas de seu país sejam impedidas de consumir a carne de porco ou então todos os outros alimentos que se encontram em Levítico no capítulo 11. Então isso é bem interessante porque uma grande parte considerável de judeus, mas nós vemos especificamente que a Torá proíbe e considera como uma abominação que um homem se deite com um homem. Então aqui nós podemos colocar especificamente que o que a Torá proíbe é especialmente que haja sexo entre dois homens. E ainda podemos colocar aqui de uma forma mais clara, o sexo anal entre dois homens. Isso é completamente proibido pela Torá. E a tradição judaica ela não condena em si o fato de um homem gostar de um outro homem, assim como de uma mulher gostar de uma outra mulher. Eu coloco aqui para vocês, deixo de recomendação, um excelente filme que é chamado de Hazonot, que pode ser traduzido como Segredos, mas foi traduzido para o português especificamente como Segredos Íntimos, que é um filme desenvolvido em Israel, então todo o diálogo dele é em hebraico, mas aqui no YouTube vocês poderão encontrá-lo também com todas as legendas em português. Então é um excelente filme que vocês já poderão preparar a pipoca
e saborear ainda mais a respeito da cultura e da tradição judaica sobre a homossexualidade, também com esse excelente filme que eu deixo de recomendação para todos vocês. E o judeu ele não deve impor a sua visão de mundo ou a sua religião para as pessoas.